Quero saudar a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós voltamos a usar esse expediente, através de uma gravação, para que a igreja continue no processo de edificação. Nesses dias, a partir de agora, esses tempos de tempestade pelo qual nós passamos, queremos passar por eles com uma certa tranquilidade, na confiança do Senhor, continuar crescendo, continuar buscando na palavra de Deus todo o consolo, toda orientação, todo o fortalecimento, direção que nós precisamos para as nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer agora. Quero convidar você para ler comigo, vou passar aqui agora na transparência, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, sobre ele eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite. Vamos ver. Capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Pois bem, nós temos aqui um dos eventos mais impressionantes e emocionantes dentre todas as narrativas do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Porque foi escrito com detalhes, riquezas de detalhes, nessa viagem que nós estaremos observando agora. Ele descreve detalhes bem específicos daquele momento difícil, daquela viagem de um prisioneiro que é mandado da prisão de Cesareia, na Judéia, para a prisão de Roma, onde ele haveria de ser julgado pelo sanguinário imperador Nero. O contexto desta história começa um pouco antes. Na verdade, começa ali no capítulo 20, quando ele estava ainda em Mileto, o personagem é o apóstolo Paulo, reunido com a liderança da igreja, e ele fala da sua intenção de ir até Jerusalém, e os irmãos começam a chorar e tentam persuadi-lo a não ir para Jerusalém, porque sabia que havia um ódio contumaz dos líderes da sinagoga contra o apóstolo Paulo, e que isso era muito perigoso, e tentaram convencê-lo a não ir, e ele ainda assim diz: não, eu preciso ir, eu tenho que estar lá, eu sinto no Espírito que é a vontade do Senhor que eu desça até Jerusalém. Então aqueles irmãos, apesar de terem tentado persuadi-lo, ele ainda assim se dispõe e vai até Jerusalém. Ele para no porto de Cesareia, e lá um grupo de cristãos também vão encontrar com ele. Juntos eles levam um profeta chamado Ágabo, que tira uma cinta de Paulo e com ela amarra o seu braço e diz assim: vão fazer com o dono desse cinto, dizendo para ele que ele não deveria ir até Jerusalém, porque ele corria um grave risco de vida ali. Mas Paulo responde aos cristãos, no capítulo 21, versículo 13, por que vocês estão chorando desta maneira, me deixando tão triste? Eu estou pronto não somente a ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém por causa de Cristo Jesus.
De fato, ele foi preso lá em Jerusalém de maneira injusta. Mas por ele ser um cidadão romano, o comandante da guarda ali o resgatou do meio daquele turbilhão de pessoas que queriam matá-lo e o leva preso para Cesareia, de novo para o litoral, que era uma prisão romana, onde ele vai então aguardar julgamento livre das mãos dos judeus. E em Cesareia ele permanece durante 2 anos, aguardando um julgamento que não vem nunca, porque havia um desejo por parte do comandante, do governante, que era Félix, que ali estava, sabendo que o apóstolo Paulo tinha muita influência em todo o Império Romano, ficou aguardando que houvesse algum tipo de suborno para poder libertá-lo. Esperava receber algum suborno dessa natureza, mas isso não veio. E assim ficou até que Paulo soube que havia uma conspiração entre o governador e a liderança de Judá, dos judeus, da religião judaica, de levá-lo de volta a Jerusalém para ser julgado lá, mas no caminho haveria uma emboscada e pessoas estavam então planejando matá-lo. Por isso ele usou da prerrogativa de ser um romano e disse: eu quero ser julgado pelo tribunal romano. E então, fazendo este pedido, ele é colocado num navio cheio de prisioneiros e é levado então neste navio para ser julgado lá em Roma. E aí começa então a sua saga, porque ele está sob a custódia de um centurião romano chamado Júlio, que era um homem herói de guerra, um homem bravo, um homem valente. Mas Paulo ganha a simpatia deste homem, que o trata com benevolência, simpatizou-se com ele e o tratou bem. A viagem, no entanto, não foi muito boa, foi bem perigosa, os ventos sopravam contra. Por isso, em uma daquelas escalas que o navio parou em Tiro, depois ele parou em Sidom, ele parou na Ásia Menor, numa cidade onde o comandante tira os prisioneiros daquele navio e transferem ele para um outro navio, que era um navio mercante de Alexandria, que estava vindo do Egito, levando mercadorias para Roma. E era um navio bem maior, então ele transfere todos os prisioneiros para aquele navio e segue em viagem. Mas ainda assim a viagem foi difícil. Havia muita tempestade, o mar tempestuoso, muitos contratempos. Eles acabam chegando em Creta. E lá em Creta, tomando rumo por vários lugares, eles chegam num porto chamado Bons Portos. E aí tudo parecia que o mar não daria mais para continuar a navegar, e eles esperaram ali por alguns dias. Estes fatos acontecem no ano 59 depois de Cristo, uma época em que a navegação romana ainda não tinha um bom preparo para poder atravessar as tempestades do mar. E aquela época em que eles estavam viajando era uma época também pouco propícia, que poucas pessoas se arriscavam em navegar pelo mar Mediterrâneo, porque era a chegada do inverno. Antes da chegada do inverno, entre setembro, meados de setembro até meados de novembro, havia muita inconstância entre calmarias e tempestades repentinas. Então eles ficaram ali alguns dias até que apareceu uma calmaria e os marinheiros começaram a arrumar o barco para tocar a viagem, para ir para frente. E quando Paulo percebe isso, com muita prudência, ele chega para o comandante e chega para o centurião e diz ao centurião que eles deveriam permanecer mais alguns dias parados ali para ver se a situação mudava, para que não acontecesse algo de grave que pudesse trazer um grande prejuízo, tanto financeiro como a perda de vidas. Mas o comandante preferiu dar ouvidos à experiência do capitão do navio e a valentia dele, dizendo: olha, eu confio no meu taco, eu já fiz muitas vezes essa viagem, o meu navio é um dos melhores que tem, eu tenho muita experiência. Então ele preferiu ouvir o capitão a ouvir aquele prisioneiro. E assim eles partiram, sem ouvir o prudente Paulo dando o conselho. Agora eu queria pensar com vocês uma coisa. Quem é que demonstrou ter mais fé, ter mais ousadia naquele momento? O homem que queria ficar
ou os homens que queriam partir, que confiavam em si, que confiavam no navio e na sua experiência. Para quem não conhece bem a história, naturalmente vão dizer que aquele que foi mais ousado, aquele que foi mais corajoso, aquele que teve mais fé, foi o centurião e foi o capitão. Mas a palavra de Deus nos mostra que foi o apóstolo Paulo, na verdade, o homem mais prudente que aconteceu ali. Porque um homem que demonstrou fé nesse texto, ele também demonstrou prudência. O Paulo conhecia bem a palavra de Deus, conhecia as promessas de Deus, sabia muito bem o que era passar por perigos, ele sabia o que era passar por dor. Ele não estava com medo, ele já tinha demonstrado muitas vezes que ele tinha disposição de morrer pelo Evangelho, se fosse necessário. Então não era uma questão de medo, era uma questão de prudência. Paulo foi um homem mais valente dessa história, mas ele também foi o mais prudente. O centurião era o homem de guerra, era o homem valente, o capitão era um profissional experiente, mas tinha uma coisa que eles não tinham. Eles não tinham nem ideia do que é ter fé verdadeira. Por isso, quem decidiu partir não foi o homem de fé, foi aqueles homens que eram ousados. Não foi o homem prudente, foram os ousados que decidiram partir. Sabe, irmãos, tem muitos cristãos que de alguma forma parecem crer que ter prudência, que ter coerência, que ter sensatez, na verdade é um disfarce para esconder falta de fé. E que ousadia, intrepidez, na verdade, é o que demonstra que a pessoa tem fé, na verdade. Esses cristãos até usam alguns textos, como aquele que Jesus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste sabe do que você precisa e no tempo certo Ele vai suprir. E assim dizendo que nós devemos viver pela fé. Na verdade, eu acredito que nós devemos viver pela fé, sim. Mas esse texto em especial, ele não está incentivando a gente deitar numa rede e ficar à espera de um milagre. O ensino aqui é para que nós tenhamos prudência, para que nós usemos da nossa inteligência na plantação, no esforço, no trabalho, na dedicação, e esperando que o resultado venha certo da parte do Senhor, sem deixar que a ansiedade e que a inquietação tome conta do nosso coração. Porque quando Jesus disse aos discípulos, por exemplo, que eles fossem evangelizar, ele disse para eles terem prudência também. Para eles deveriam modelar as atitudes dele baseado na prudência. Diz: eis que vos envio para o meio de lobos. Vos envio como ovelhas para o meio de lobos, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, mas não perca a simplicidade também das pombas. É a prudência que nos leva a prever e a evitar os perigos que nós encontramos no caminho. Como nos disse o sábio em Provérbios capítulo 13, versículo 16. O homem sensato pensa antes de agir, mas o tolo age sem pensar. A gente vê muito sobre isso na prudência dentro da palavra de Deus. Davi, ainda jovem, foi um jovem de extrema fé. Imagina a fé que ele precisou para enfrentar um gigante com uma pedrinha. Acreditar que uma pedra seria suficiente para derrubar aquele gigante. No entanto, ele levou 5 pedras. Será que é porque faltou fé para ele? Ou porque foi prudência? Ser precavido, irmãos, ser cuidadoso, não é sintoma de falta de fé. Não é falta de fé. Pelo contrário, em tempos de crise, em tempos que as situações são difíceis, a fé exige de nós também prudência. É o Espírito Santo que nos dá a ousadia para a gente viver e para a gente morrer por Jesus Cristo. Mas junto com a ousadia, o Espírito Santo também nos dá a sabedoria para que a gente possa entender que existem momentos da gente cuidar de nós mesmos e da gente também cuidar do próximo. Como Paulo fala com Timóteo,
Lá no capítulo 4, versículo 16 de 1 Timóteo, Paulo diz a Timóteo: cuide de você mesmo e tenha cuidado também daquilo que você ensina, da doutrina que você ensina, porque fazendo isso, você vai salvar a si mesmo e também vai salvar aqueles que te escutam. Esse momento, meus irmãos, pelo qual nós estamos passando, é uma daquelas horas que nós temos que abençoar as pessoas com o cuidado necessário. E não só os nossos, não só os conhecidos, mas também os muitos outros que nós não conhecemos, cujas vidas nós podemos colocar em risco se nós não formos prudentes. Nós temos que fugir do alarmismo, de espalhar medo entre as pessoas, mas nós não podemos perder a oportunidade de espalhar as boas novas da salvação nas vidas que nós falamos, salvando vida e levando vida. Eu tenho a impressão que essa tempestade letal do vírus, do corona, do Covid, ela vai passar. Ela vai passar. Assim nós esperamos. Na história de Paulo, aqueles dias ruins de tempestade, daqueles vendavais, também iam passar. Eles iriam passar, ia chegar o momento certo deles prosseguirem viagem com mais tranquilidade até chegar a Roma. Afinal, aquele navio levava 265 vidas, entre os prisioneiros, os soldados e os marinheiros, os tripulantes que ali estavam. Paulo tinha uma preocupação com aquelas pessoas, alguns eles conhecia, outros ele não conhecia, mas a preocupação deles era com todos, e não só com seus conhecidos. Ele tinha uma responsabilidade com a vida de todos eles. Aquele homem de fé demonstrou a sua prudência, pedindo para que aquelas pessoas interrompessem a viagem por algumas semanas. Mas a voz da experiência, a voz da valentia, decidiu continuar. O centurião e o capitão do navio insistiram em trilhar o caminho da ousadia, baseado nas suas próprias forças, baseado na sua experiência, e nós sabemos muito bem no que deu. E há muitas coisas ainda para aprender de ensino precioso na história que vai seguir quando eles saem do porto de Creta e seguem a viagem. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo domingo, se Deus assim o permitir. Por ora, eu quero ficar com os irmãos com essa lição, sabendo que a prudência não é falta de fé. Prudência não é falta de fé. Prudência é ter uma fé coerente, que nos ajuda a passar pelas tempestades sem naufragar, sem que nós sejamos sugados pelos redemoinhos da desesperança, e assim nós possamos salvar a nós mesmos e também aos outros. E ao mesmo tempo que nós temos que ter esse cuidado para que a prudência não seja usada por nós como uma desculpa para comodismo, para omissão, para falta de fé. Pois se agora é um momento para parar, vai chegar também o momento da gente retornar. E eu espero que quando este momento chegar, meus irmãos, o Senhor possa encontrar você disposto a continuar a sua peregrinação juntamente com outros irmãos. Que a sua fé e que a sua prudência possam glorificar a Deus durante a crise que nós estamos passando. E para finalizar, eu queria lembrar os irmãos do exemplo de 5 mulheres que foram muito honradas, destacado o seu papel nas Escrituras, sobre as quais a Bíblia muito fala. Essas mulheres, essas 5 mulheres, elas foram convidadas para participar das festividades das bodas do Cordeiro. E elas se prepararam, e elas se produziram, e elas se perfumaram, se pentearam, colocaram roupas lindas, bonitas, se vestiram e vieram até o portão da festa a fim de aguardar a chegada do noivo. Mas elas não sabiam exatamente o horário que o noivo ia chegar, porque não tinha um momento certo. Então elas se prepararam para essa espera, porque ele podia demorar mais tempo. Elas trouxeram o seu azeite nas candeias, porque ia ficar escuro, e elas tinham que ficar esperando, e elas trouxeram extra, porque elas não sabiam quanto tempo ia ficar esperando. Pela prudência, elas aguardaram desta forma.
Mas as Escrituras também nos contam de outras 5 mulheres que foram convidadas para esta mesma festa. Mas elas não se mostraram prudentes. Na verdade, elas foram negligentes, porque elas ficaram acomodadas com aquilo que elas já tinham e não abasteceram mais de azeites, sabendo que ele podiam demorar mais tempo do que aquilo. Ah, meus irmãos, que Deus abra os meus olhos e os seus olhos e nos abençoe no meio dessa espera, meus irmãos. Precisamos esperar de uma forma sensata e prudente. Nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora em que nós vamos voltar para os cultos presenciais. Nós não sabemos que dia essa tempestade vai acabar, quando ela vai acabar. Mas enquanto nós aguardamos, a prudência nos manda esperar com sabedoria, sem deixar de buscar o azeite, sem deixar de buscar a palavra de Deus, sem deixar de estudar, sem deixar de orar uns pelos outros, sem que a gente deixe de congregar, ainda que seja no ambiente virtual, sem deixarmos de cuidar uns dos outros, sem deixarmos de buscar a presença santa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, trazendo óleo, trazendo unção, trazendo o desejo de servir, de ser bênção na vida de tantas pessoas. Que o Espírito seja derramado constantemente sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, os nossos olhos, os nossos lábios, o nosso coração, o nosso entendimento. E sempre consagrados ao Senhor, sejamos durante todo esse tempo. Separados, mas unidos, separados, mas conectados. Porque só assim nós podemos passar com tranquilidade por esse momento de tempestade. Que Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem nós continuamos com esta jornada de tranquilidade no meio da tempestade. Deus te abençoe. Pai, nós pedimos a tua bênção e a tua graça nesse momento, pelo esse tempo de comunhão, estando separados, comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Dá-nos esse desejo de ficar parado o tempo que é necessário, mas não deixar de trabalhar, não deixar de buscar a tua palavra, não deixar de fortalecer a nossa comunhão. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe entrar no comodismo, não nos deixe cair na desesperança, não nos deixe amedrontar de tal maneira que fiquemos extasiados, parados, sem saber o que fazer. Mas dá-nos ideias dentro da tua palavra para buscarmos maneiras de nos edificarmos mutuamente, de continuarmos crescendo e proclamando o seu nome e cantando louvores e proclamando o evangelho da salvação. É o que nós te pedimos com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até mais. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. É Jesus, desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor.
Cristo reina, acima dos céus, e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá